Bom dia e a paz do Senhor para você. Aqui quem vos fala é a missionária Gilmara Vasconcelos. Estou falando aqui de João Pessoa, da Paraíba. E que Deus abençoe você. Que o seu dia seja repleto de paz, de bênçãos, de prosperidade, de portas abertas e de surpresas boas-vindas da parte do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje Deus tem uma palavra para edificar as nossas vidas. Se encontra no livro de Jonas, capítulo 3. Aleluia. E diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes der pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aleluia. Meus irmãos, quando Deus dá uma segunda chance, até uma cidade inteira pode ser transformada. Jonas fugiu no capítulo 1, mas no capítulo 3, que a gente acabou de ler, ele entendeu que não existe chamado maior do que obedecer à voz de Deus. Deus, ele falou com Jonas pela segunda vez, meus irmãos. O que é que Jonas fez na segunda vez que Deus falou com ele? Obedeceu. A mensagem era simples, mas poderosa. O povo de Nínive se arrependeu. Deus viu o coração deles e teve o quê? Misericórdia. Uma palavra vinda de Deus, meus irmãos, pode mudar uma vida, uma casa e até uma cidade inteira. Louvado seja Deus. O nosso Deus, ele sempre nos dá segundas chances. Aleluia. Muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Achamos que é o melhor. E muitas vezes esquecemos de parar, ouvir a voz de Deus, escutar a direção dele e ser direcionado por ele. Sabe por quê? Porque quando nós somos direcionados por Deus, pode ter certeza que embora passamos por luta, mas estamos ali com o Senhor. Porque sabemos que Deus, ele nos direciona. Mas não é porque Deus está nos direcionando que nós vamos estar isentos de passar por lutas e provas. Não. Mas estamos na direção dele. Estamos indo no caminho certo. Então, assim, Jonas, logo de início, ele não quis obedecer. Não é? Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Jonas não obedeceu. Mas aqui, no capítulo 3, ele foi para a cidade de Nínive. Ele fez o que Deus mandou. Ele pregou para o povo. O povo se arrependeu para a glória de Deus. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida hoje. Eu não sei como é que você se encontra. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você talvez nem tenha ainda começado a caminhar com Deus. Ou talvez você esteja afastado, distante, não tem orado mais, não tem lido mais a palavra, está sem direção, não sabe que rumo vai tomar. Mas nessa manhã eu passei aqui para te dizer que você tem um Deus, que embora você não esteja percebendo, mas Ele está vendo tudo.
Embora você não tenha percebido, mas Ele está cuidando de você. Como Ele está cuidando de mim, se eu tenho passado por tantas lutas e provas? Ele cuida. Sabe por quê? Porque o que Deus faz hoje a gente só entende depois. Romanos 8:28 diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes estamos passando por uma situação difícil, dificuldades, lutas, provas, e o Senhor dizendo para você, dizendo para mim: estou num barco, não vai afundar. A onda pode vir, pode balançar de um lado para outro, mas não afunda. Porque se a gente for lembrar do que Jonas passou pela desobediência dele, aqui diz, no capítulo 1 de Jonas, diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E o que foi que Jonas fez? Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Ele foi para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem dele e foi embora para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O que aconteceu? Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono, Jonas. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu, sabe quem? Sabe em quem? Sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então lhe disseram: declara-nos tu agora. Aleluia. Eita glória. Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Perguntaram para Jonas. E ele lhes disse: eu sou hebreu. Aleluia. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor. O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens aqui dizem que se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Aleluia. Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E lançaram Jonas no mar. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos nós sabemos dessa história. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, aleluia, mandou um grande peixe, né? Porque Jonas orou. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, lá no capítulo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm pesado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Eita, rabaço, e decanta, rabaço, e xaramanai. Ele estava ali dentro daquele peixe, porque ele queria fugir da presença do Senhor. Ele não queria fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Aleluia. Mas Deus
ouviu a oração de Jonas e vomitou. Ele vomitou o peixe, vomitou Jonas. Aleluia, na terra. Ei, não fuja da presença de Deus, não. Obedeça. Porque grande é o preço que você vai pagar se você não estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Escuta a voz de Deus. Faz o que Deus manda você fazer. Para que você não venha passar por situações difíceis, por dificuldades. Obedeça. Apenas obedeça a voz do grande. Porque, aleluia, quando a gente obedece, Deus, aleluia. Eita, a glória nos abençoa. Tremendamente, ricamente, que neste dia chamado hoje, Deus te dê a direção. Que neste dia chamado hoje, Deus mostre para você o que você deve fazer, que caminho deve percorrer. Aleluia. Porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque sabemos que tu és fiel. Obrigada porque sabemos que o Senhor não desampara. Obrigada porque temos um Deus do impossível, um Deus de milagre, um Deus de promessa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.